Com muita intensidade, com muito ímpeto, tentando surpreender o Flamengo nos minutos iniciais. O Flamengo conseguiu se segurar e a partir ali dos 10, 15 minutos passou a mandar no jogo, construiu o primeiro gol, né, no lance de pênalti, que realmente aconteceu, e foi melhor em campo até o intervalo. Na volta, o Abel fez algumas mexidas, o Fluminense voltou melhor e fez parte da estratégia do Flamengo também recuar. Recuar para explorar a velocidade do contra-ataque e cansar o time do Fluminense. Foi isso que aconteceu, o tempo foi passando, o Flamengo aos poucos reconquistou a posse de bola e o lance do segundo gol, um lance muito bem trabalhado, né? O Flamengo vai trocando passes por um longo tempo, o Fluminense se posta defensivamente e com a troca de passes e a movimentação dos jogadores, ele vai encontrando espaços na defesa do Fluminense. É um gol muito bem construído coletivamente que termina no toque do Viseu. Destacar o Viseu, né? Que ficou um bom tempo afastado, depois que foi vendido para a Udinese, parece que teve problemas extracampo, mas fez gol domingo no Corinthians e fez gol hoje de novo no Fluminense. Talvez, se ele tivesse sido a aposta do Flamengo no início do ano, o time tivesse hoje um dos artilheiros da temporada. Daqui a pouco a palavra dos personagens envolvidos nessa vitória, nessa boa vitória do líder Flamengo 2-0 sobre o Fluminense. Antes, vamos ver os melhores momentos dessa partida. Roda aí. Primeiro tempo, 12 minutos. Olha o que fez o Vinícius Júnior ali pela esquerda. Passou como quis e bateu cruzado. A bola passou por todo mundo e ninguém apareceu. Agora o Vinícius soltou de novo uma bomba e o Júlio César salvou o Flu. 26, bola na área, o Paquetá desviou e o Marlos tentou alcançar e foi puxado pelo Marlon, pênalti para o Flamengo. E aí quem bota na cal sempre ele, Henrique Dourado, que não marcava há 9 jogos e hoje era o dia, né? E contra o ex-clube dele. A lei do ex é quase infalível. Ele foi lá com paradona, dupla. Júlio César conhece ele muito bem, mas não conseguiu pegar. É muito bom na cobrança de pênalti o Henrique Dourado, o ceifador, fez 1-0 para o Flamengo. Ele espera até o último segundo o goleiro definir o canto. Júlio César segurou, mas não o suficiente. 31 minutos, chute de fora da área, o Júlio César pegou. No rebote, René bateu e o Júlio pegou novamente. Agora o Paquetá deu um lençol no Douglas, carregou e soltou a bomba. Júlio César. Você vê que o Fluminense, mesmo depois que levou o gol, tentou atacar, mas quem teve chance ainda no primeiro tempo foi o Flamengo. O Rodinei tocou para trás, o Vinícius Júnior pegou de primeira. O Júlio César salvou de novo. Agora o Gilberto girou e bateu no ângulo, mas o Diego Alves salvou o Flamengo. O único ataque com perigo do Fluminense no primeiro tempo. Aos 3 do segundo, Jadson se livrou da marcação e soltou uma bomba, o Diego salvou. Agora o Everton Ribeiro tabelou com o Paquetá, que achou o Viseu sozinho no segundo pau. O atacante se enrolou, mas conseguiu fazer 2-0 o Flamengo. O Fluminense antes disso teve algumas chances, algumas chegadas com algum perigo, mas nada muito claro. O Fluminense teve muito mais a bola no segundo tempo, atacou bastante e tal, mas faltou poder ofensivo a esse Fluminense, que entrou só com um atacante hoje, só com o João Carlos, que é um jogador que ainda é limitado. Não havia sido titular pelo Fluminense. Foi titular só um jogo contra o Paraná Clube, mas não fez nenhum gol ainda. O Abel está apostando alto nele, mas ele ainda não correspondeu. E só no segundo tempo o Abel voltou com o Pablo Diego e com o Matheus Alessandro. O time começou a jogar bem, mas aí o Pablo Diego acabou se machucando, inclusive num lance controverso e tal, que o Fluminense reclamou pênalti. Teve uma outra situação de cotovelada também do Rodinei, num jogador tricolor em que o árbitro acabou não marcando falta. Enfim, teve polêmica de arbitragem no jogo. Mas o pênalti aconteceu, né, Eugênio, esse aí, né? Sim, esse pênalti aconteceu. Houve também pênalti para o Fluminense não marcado. No segundo tempo. A Nadine já trouxe aqui no Rodada Fox. Com a Nadine, ela estava comentando sobre isso, um pênalti em cima do Jadson, não marcado. O jogo teve polêmicas também, de provocações, de algumas brincadeiras dos jogadores jovens do Flamengo, tentando, de certa forma ali, tirar um sarro em cima dos tricolores com dribles exagerados, caso do Paquetá, caso do Vinícius Júnior. O Flamengo ainda estava meio engasgado com aquele 4-0 que levou no Campeonato Carioca, né? Mas o Gum, inclusive, falou, olha, nós fizemos 4-0, poderíamos ter feito mais e não brincamos. E ele não gostou, chamou a atenção do Paquetá, inclusive, em relação a alguns dribles, jogadas de efeito que os meninos do Flamengo tentaram fazer, mas no final o jogo terminou sem briga, sem grande confusão. Um detalhe interessante, a gente está vendo, trabalhou muito o Júlio César. O Flamengo finalizou 9 vezes no jogo, 8 delas na direção do gol. 2 entraram, as outras o Júlio César pegou. Ele teve uma atuação bem interessante, mas não conseguiu impedir a derrota do Fluminense. É isso aí, Flamengo 2, Fluminense 0. Vamos então agora lá para Brasília, no estádio Mané Garrincha, com detalhes desse clássico com o repórter Álvaro Loureira, com você.
Olá, Ilan, boa noite para você, para o Eugênio, para todo mundo que acompanha o Central Fox. Noite de Fla-Flu, noite muito especial aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Noite de grande público, né, por aqui. 60 mil pessoas vieram para acompanhar esse grande clássico carioca, uma renda aí de R$3.177.000, números realmente bastante expressivos para esse clássico, né? Dentro de campo, o Flamengo não tinha o Diego, Maurício Barbieri escolheu o Marlos Moreno para iniciar o jogo, deu velocidade ao ataque do Flamengo, deu certo, o Flamengo sufocou o Fluminense desde o começo do jogo, conseguiu o seu gol ainda na primeira etapa, o primeiro gol. Justamente o Marlos Moreno acabou sofrendo o pênalti, né, que foi cobrado aí pelo Henrique Dourado para encerrar esse jejum que já durava 9 partidas, e a lei do ex mais uma vez funcionando aqui no Fla-Flu. O Henrique Dourado, que no ano passado foi artilheiro do Brasileirão pelo Fluminense, dessa vez marcou contra o ex-clube. No segundo tempo, o Fluminense ficou mais com a bola, mas não conseguiu agredir, não conseguiu levar tanto perigo ao gol do Flamengo. A torcida pediu mais uma vez Felipe Viseu, ele que já havia feito o gol da vitória na última rodada contra o Corinthians. O Viseu entrou justamente no lugar do Henrique Dourado e acabou fazendo o segundo gol do Flamengo. Vitória importante para o Flamengo. Como o Eugênio comentou aí, né, durante a partida, algumas jogadas de habilidade aí de alguns jogadores do Flamengo, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, irritaram um pouquinho os atletas do Fluminense. Teve discussão, teve um início ali de empurra-empurra. O Abel Braga, na coletiva, disse que conversou com o Maurício Barbieri, deu um toque para que ele conversasse com os meninos, para eles segurarem um pouco a onda, mas ficou por isso mesmo. Certo é que o Flamengo venceu, ampliou a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora são 5 pontos para o segundo colocado, que é o Sport. A gente conversou com representantes das duas equipes depois do Fla-Flu aqui no estádio Mané Garrincha. Vamos ouvir. Primeiro, eu acho que a gente fez um bom jogo numa situação adversa, né? O Fluminense tem uma maneira de jogar que é diferente da maioria dos outros clubes e a gente se preparou para isso. Até surpreendentemente, a gente não esperava que eles fossem pressionar a gente logo na saída. Não é uma surpresa em se tratando do Abel, que é um treinador que dispensa elogios, né? E eu acho que a gente conseguiu se comportar muito bem, conseguiu suportar essa intensidade que eles procuraram fazer no primeiro tempo, saímos na frente. No segundo tempo, até de forma natural, a gente esperou um pouquinho mais, mas estávamos tendo muita... Agora há pouco no Horto, no Independência, que é a casa do América, mas é também a casa do Atlético. Olha aí como é que está a classificação do campeonato, com 10 rodadas já realizadas. O Flamengo, líder e muito líder desse campeonato aí, à frente do Sport, 5 pontos. Mas olha o batalhão de gente que está com 17 ali, só gigante, né? Palmeiras, Atlético, Cruzeiro e São Paulo, todo mundo com 17, já a 6 pontos de distância do líder Flamengo. O Sport está um pontinho acima, tem 5 só de diferença e é o vice-líder, o Leão de Pernambuco. O quinto colocado, aliás, o terceiro é o Palmeiras, depois tem o Atlético, Cruzeiro e São Paulo fechando o G6. E aí na sequência, Grêmio, Internacional, Corinthians e Fluminense, que agora vem de 2 derrotas consecutivas. Estava muito bem o tricolor carioca, chegou a ficar na vice-liderança, agora caiu para o 10º lugar. Gira a página aí pra gente. 11º lugar vem o América Mineiro, que perdeu essa noite para o Atlético no Horto, 13 pontos. Em 12º, Botafogo, Vasco a seguir, Vitória, Santos e Chapecoense. O Z4 do Campeonato Brasileiro, no momento, tem Atlético Paranaense com 9, Paraná também com 9, o Bahia tem 8 pontos, é o 19º colocado, e o Ceará é o 20º, é o Lanterna com apenas 4 pontos. Ceará que empatou na rodada fora de casa contra o Botafogo. Vamos voltar a falar do Fla-Flu? Temos as entrevistas não só dos jogadores, mas também do técnico Maurício Barbieri. A gente estava assistindo, vamos voltar a ver o que disse o Barbieri, porque ele tocou em assuntos polêmicos. Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente fez um bom jogo numa situação adversa, né? O Fluminense tem uma maneira de jogar que é diferente da maioria dos outros clubes e a gente se preparou para isso. Até surpreendentemente, a gente não esperava que eles fossem pressionar a gente logo na saída. Não é uma surpresa em se tratando do Abel, que é um treinador que dispensa elogios, né? E eu acho que a gente conseguiu se comportar muito bem, conseguiu suportar essa intensidade que eles procuraram fazer no primeiro tempo, saímos na frente. No segundo tempo, até de forma natural, a gente esperou um pouquinho mais, mas estávamos tendo muitas chances no contra-ataque, né? Eu acho que depois, numa delas, a gente acabou definindo o placar 2-0, eu fico satisfeito.
Em relação à reclamação, realmente o Abel me deu um toque, eu fiz o sinal para ele que ia conversar com os meninos no vestiário. Eu acho que talvez em algum outro momento talvez tenha existido algum tipo de exagero, a gente conversou sobre isso no vestiário, mas acho que a gente tem que ter cuidado também. O Vinícius Júnior faz esse jogo alegre, esse jogo extrovertido, não é de hoje, foi sempre assim, né? E eu acho que nós do futebol precisamos tomar cuidado, porque se a gente for por esse caminho, a gente tem que pegar os vídeos lá atrás do Garrincha e jogar fora, porque ele também balançava em frente ao adversário, acho que faz parte do drible dele, lógico, sem os exageros, com respeito, acho que é a maneira dele de jogar, que é alegre, do Paquetá também, são garotos ainda, a gente tem que entender isso, e conversamos nesse sentido de respeitar o adversário, que a gente demonstraria mais respeito indo para cima e buscando fazer mais gols, acho que foi isso que a gente fez no segundo tempo. Impressão, começa acostumado com ele. Nosso primeiro tempo foi muito ruim. Muito ruim. Não posso tomar um gol da maneira que tomamos. Mas não temos que falar nada, porque o Flamengo foi lá no segundo tempo uma vez, fez o gol. Que que nós queríamos era fatigá-los um pouco no primeiro tempo, mas a ideia era que saísse 0 a 0, para no segundo tempo a gente fazer exatamente o que fez. Mas eles saíram ganhando, nós usamos o critério que tínhamos de usar, mas chegamos só até ali próximo da grande área, era muito bate-rebate, nem as bolas aéreas nós conseguimos colocar bem na área. Então a vitória é justa. A única coisa que tem que falar do jogo é o critério de amarelo. Mais nada. Por exemplo, o juiz prejudicou, foi culpado, nada. Teve uma equipe que teve 4, 5 amarelos e lamentavelmente. Mas a gente já conhece, veio lá de um jogo contra o Palmeiras. Fora isso, nada. Estou dizendo que tem responsabilidade de resultado, critério de amarelo. Mas a gente está de parabéns, fez um grande jogo no primeiro tempo, conseguiu a vantagem e no segundo ficou um pouco acuado, buscando o contra-ataque, mas não nos trouxe consequências, a não ser uma boa jogada ali pelo lado direito. Eles marcaram o segundo. Nada mais do que isso, porque a vitória é justa. Rolou uma certa polêmica aí depois do jogo, porque os jogadores do Flamengo, notadamente o Vinícius Júnior, num lance ou dois ali, deu uma balançada na frente do marcador do Fluminense, como que debochando do adversário, porque estava vencendo aquela altura ali. Enfim, nada de tão grave, nada que fosse ser comentado alguns anos atrás, mas agora tudo virou motivo para não pode, no futebol não pode isso, não pode aquilo. O Barbieri falou sobre isso. O Abel também citou esse caso. Daqui a pouco você vai ver o que disse o Vinícius Júnior em relação a essa polêmica. Mas antes quero ouvir você em relação ao que disseram os treinadores, Eugênio. A polêmica? Sobre tudo. E a leitura do jogo do Abel também, né? Eu acho que os dois fizeram a leitura correta, né? Tanto o Barbieri quanto o Abel. O Abel revelando que a estratégia do Fluminense era tentar segurar um 0 a 0 no primeiro tempo, para no segundo tempo sair mais para o jogo como saiu. E ter mais volume, talvez... no primeiro tempo, para no segundo tempo sair mais para o jogo como saiu. E ter mais volume, talvez aceitando que não teria condições de bater de frente com o Flamengo o tempo inteiro, mas o gol do Flamengo no primeiro tempo acabou quebrando essa estratégia do Abel. O Barbieri acho que fez a leitura correta, o Flamengo no segundo tempo se retraiu um pouco mais, até porque tinha vantagem. Hoje em dia é muito difícil uma equipe que fique 90 minutos em cima do adversário, até porque a sequência de jogos, quarta e domingo, gera um desgaste físico muito grande e você, tendo a vantagem, recua um pouquinho. O Flamengo mereceu a vitória, o Abel reconheceu. Quanto à polêmica, Ilan... Quanto à polêmica, Eugênio, deixa eu te falar o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora a parte em que o Abel também aborda a polêmica. Sim. Vamos ouvir o que disse o Abel sobre essa polêmica aí. O Abel Exagero citou em algumas jogadas, né? De subestimar. Eu acho que por aí não é legal. Eu mesmo no primeiro tempo ainda virei, estava 1 a 0, eu falei pro Barbieri, chama atenção, porque daqui a pouco o cara que está perdendo lá está com sangue quente. O sangue quente não é de quem está ganhando. Aí tu faz a primeira gracinha, tu faz a segunda, daqui a pouco vem um cara, te bota em cima,
te quebra a perna, por uma coisa que não tem necessidade. Lá atrás, lá em Cuiabá, nós ganhamos de 4, em nenhum momento nenhum nós fizemos gracinha e ficamos com essa frescurinha. Voltamos do mesmo avião, como será hoje, voltamos, avisei, alertei meus jogadores, naquela conferência, você lembra bem, vencemos, mas nada de brincadeira, de gracinha, muita risadinha, porque vamos se colocar no lugar de quem perde. Espero que hoje a atitude do lado de lá seja a mesma. O nosso futebol brasileiro, sempre que a gente puder fazer em direção ao gol, claro, a gente vai fazer e sempre respeitando o adversário. E hoje a gente não fez nenhuma graça, a gente vem fazendo todos os jogos. Se pegar todos os jogos, a gente está fazendo isso. E com a ajuda de todos, a gente está sempre com a cabeça tranquila que a gente pode fazer. E a gente vai fazer todos os jogos para ajudar o Flamengo de alguma forma. É muito importante eu estar jogando, mas a gente sabe que são 11 jogadores que jogam. Faz parte, o importante é estar ajudando o Flamengo. Sempre que acionado, eu tento dar o meu melhor. Hoje, graças a Deus, fui feliz em mais um gol, né? E mais importante é a vitória do Flamengo, como eu sempre falo. Sair daqui com os 3 pontos foi muito importante ainda num clássico. O grupo é muito bom, né? A gente sabe da importância do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que a gente tem que viver a cada rodada. Não adianta a gente ficar pensando lá no final do ano sem ir ganhando esses pontos a cada partida, né? Então a gente tem que sempre, né, com os pés no chão, com foco total e com o nosso trabalho em dia, né, conseguir botar tudo que a gente vem treinando dentro dos jogos para que a gente possa sempre sair com esses pontos, com essas vitórias importantes, para que no final do campeonato a gente consiga, né, sair campeão. Vamos continuar com os pés no chão para que, se Deus quiser, a gente consiga sair com uma vitória muito importante também nesse final de semana contra o Paraná. A gente sabe que as coisas estão dando certo devido ao nosso trabalho, estamos trabalhando firme diariamente e agora o resultado está aparecendo. Graças a Deus hoje conseguimos fazer uma bela partida, mas como eu sempre friso ali para os meus companheiros, é comemorar hoje, chegar em casa, descansar, porque domingo já temos outra pedreira. Campeonato Brasileiro assim, cada jogo é uma final. O Barbieri passou todas as opções que a gente tinha de agredir a linha do Fluminense, devido a eles jogarem com uma linha de 3 lá atrás, com 3 zagueiros, ia ser muito difícil, a gente ia ter que trabalhar a bola de um lado para o outro. Graças a Deus ele passou na pré-eleição para a gente, conseguimos infiltrar, fizemos 2 gols com jogadas que saíram pelas laterais ali também e graças a Deus conseguimos um resultado positivo. É isso. Bom, agora eu quero te ouvir em relação, então, à polêmica. A gente até mostrou o que disse o Abel, né, que deu uma resmungada em relação à atitude dos jogadores do Flamengo. Mostramos o Vinícius Júnior amenizando a coisa e o Barbieri também falou, não, então não pode pegar mais nada do que o Garrincha fazia. O Garrincha também não poderia ter feito aquilo que fez. E aí, Eugênio? Primeiro que a realidade, a Garrincha jogou lá nos anos 60, nós estamos em 2018, né? O mundo se transforma. E o estilo de jogo do Garrincha era aquele. O time ganhando ou perdendo. Eu sou a favor, sim, do drible, do futebol bonito, da ousadia, da brincadeira. E eu acho que isso cabe. Outro dia aconteceu um lance, não foi nem brasileiro, foi o paraguaio, né? O Romero, no clássico do Corinthians com o Palmeiras, que ele dominou a bola na cabeça, fez aquela foquinha ali. Muita gente achou que não houve respeito. Acho que não. Como o Vinícius Júnior colocou, ele e o Paquetá, especialmente, são muito habilidosos com a bola no pé, costumeiramente fazem os dribles, aquela jogada curta. O Paquetá adora isso. Aliás, houve um lance no primeiro tempo que o Paquetá fez. Depois a gente sentiu que ele tirou o corpo porque o Gum chegava forte e o Gum foi pessoalmente falar com ele. Eu acho que só tem um ponto em que a coisa passa do jogo de futebol, de um recurso técnico para levar vantagem natural do jogo e vira provocação, vira deboche. Aí eu não gosto. O recurso técnico utilizado para o time buscar superar o adversário, encontrar uma solução para uma jogada, ele merece todos os aplausos. Quando passa disso e vira provocação, deboche, aí gera a ira do adversário e acaba se transformando em violência, o que a gente não gosta de ver. Então, tem só esse ponto. Não dá para comparar com o que fazia o Garrincha, que tinha nisso o seu jeito de jogar, o seu modus operandi no futebol. Aqui não. O drible tem que ser usado, sim, sempre para o time e não para a brincadeira.
Olha, vamos dar uma olhadinha então no analisador tático, né, do gol do Viseu, segundo gol do Flamengo. Põe na tela aí pra gente ver o gol que acabou decidindo o jogo, porque o Fluminense, àquela altura, até estava atacando, tentando um empate, até sair esse segundo gol, os 33 do segundo tempo. É contigo, Eugênio. Eu falava que o Flamengo trocou muitos passes até chegar a esse gol. E veja que tabela interessante entre o Everton Ribeiro e o Paquetá. Encontraram um espaço no meio da defesa do Flamengo, havia 2 marcadores para cada um deles. E eles, na movimentação, encontraram esse espaço. Chama a atenção também, a gente vai rever a jogada, lá em cima, para o duelo entre o Viseu e o Gum, que acontece desde fora da área. Veja lá, estão juntos, próximos, o Viseu e o Gum. A jogada acontece pela direita aqui, veja que é um espaço entre as 2 linhas de marcação, onde vai entrar o Paquetá, tabela, e lá em cima, o Gum, agora a gente está vendo, ele abre espaço, ele sai da marcação do Viseu e vai marcar o nada na entrada da pequena área, deixando o atacante do Flamengo livre para receber o passe do Everton Ribeiro. Vai muito do talento do Flamengo, mas uma jogada coletiva bem construída, com movimentação dos jogadores e, é óbvio, habilidade para os passes e dribles. É isso, Flamengo 2, Fluminense 0. Para fechar esse assunto aí, Eugênio, claro que os rubro-negros estão eufóricos, né? As redes sociais estão bombando, siga o líder. E os adversários, os torcedores dos outros times estão dizendo, cuidado com o cheirinho, né? Que já aconteceu ano passado, no outro ano. Quero saber se o Flamengo tem fôlego, mais fôlego do que teve nas últimas oportunidades para chegar firme com esse mesmo fôlego, com esse mesmo ímpeto até o fim do campeonato. Depende da permanência dos jogadores promissores e que são fundamentais hoje para o time do Flamengo, citados agora há pouco. Lucas Paquetá permanece no Flamengo? Se os 2 saírem no meio do ano agora, sinto que a equipe deverá ter dificuldades para reencontrar esse ritmo. E para o Flamengo, repito, é muito ruim que o campeonato pare agora, porque é difícil você encontrar uma pegada como o time do Flamengo encontrou. E aí fica um mês sem jogar, até recuperar o ritmo de jogo, o Flamengo pode perder esse embalo. Mas hoje tem elenco, tem estrutura, se não perder ninguém, acho que sim. O problema vai ser, em agosto, decidir qual é a prioridade. O Flamengo seguirá, provavelmente, brigando pela ponta do Campeonato Brasileiro, mas terá duelos dificílimos contra o Cruzeiro em Libertadores e o Grêmio na Copa do Brasil, um atrás do outro. E aí, em algum momento, terá que fazer uma opção. Qual vai ser a opção do Flamengo? Essa é a questão. É isso aí, Flamengo 2-0 no Fla-Flu, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, mas o Galo essa noite também venceu, passou pelo América Mineiro 3-1.